Vamos colocar os paninhos aqui pra secar ela. Esses daqui não? Pode ser. Peguei aqueles lá em cima. Você só receber um pouquinho. Pode pegar, pega, pode tocar, pode tocar. Então, deixa eu receber, deixa um pouquinho embaixo. Isso, deixa eu receber. Seja bem-vinda ao módulo 3 do nosso workshop em preparação para o parto dos sonhos. Então, como a gente já comentou lá no primeiro módulo, eu preparei esse workshop, essa série de encontros, para que a gente descubra a origem dos medos, da insegurança, dessa ansiedade, dessa cultura da cesárea, esse medo do parto normal, o que está acontecendo com a nossa sociedade. Eu enviei para você um material, não sei se você já fez a tarefa de casa, e se você olhou o material que eu enviei lá no seu e-mail, eu te propus uma série de exercícios. Te propus lá no nosso primeiro encontro que você se perguntasse, né, onde você coloca a sua confiança? Qual é a origem das tuas dúvidas, do teu medo? Será que não é o medo do desconhecido? A falta de informação verdadeira, de qualidade? Será que a origem desse medo, dessa insegurança, não vem de histórias passadas, seja uma história que você vivenciou, algum trauma, ou alguma história que alguém te contou, algo que ficou marcado lá no seu subconsciente, na sua mente, e que pode ser que esteja aflorando nesse momento de grande sensibilidade que é a gestação. Então, esse workshop ele foi planejado para que a gente pensasse a gestação de uma forma diferente. A começar pela preparação da nossa mente, porque eu percebo muitas pessoas preocupadas em planejar enxoval, quartinho, o chá de bebê, chá de fraldas, escolher o carrinho do bebê, escolher o berço, né? São tantos detalhes e é tão gostoso, confesso para vocês que é uma delícia pensar o enxoval, pensar em cada detalhezinho da chegada do seu filho. Só que muitas mães esquecem que a base de tudo está na preparação para o nascimento e para o que vai vir depois do nascimento, porque a maternidade vai começar mesmo depois do parto, né? Da cesárea ou do parto normal. Então é muito gostoso planejar todos esses detalhes, é muito especial viver cada momento da gestação, né? Mas sem nos esquecermos de pensar no dia grandioso, o dia que você vai conhecer o seu filho, sua filha, vai pegar o seu bebezinho no colo pela primeira vez. Então eu quero propor para você uma reflexão no dia de hoje. Então estamos agora no terceiro módulo, no terceiro dia de workshop. Muitas questões já foram colocadas aqui para você pensar, para você meditar, respirar, tentar entender a origem desse medo, dessas inseguranças. E se você observou lá no material que eu te mandei, foi colocado um quadro sobre os índices de cesarianas. Por que será que na rede privada no Brasil, 90% dos bebês, até mais em alguns planos de saúde, por que mais de 90% dos bebês nascem por via cirúrgica, através de uma cirurgia de médio ou grande porte, que é a cesariana? O que será que aconteceu na nossa sociedade para se chegar a essa cultura da cesárea?
Eu aqui não estou querendo condenar quem escolheu fazer cesárea, não quero julgar quem não quer um parto, tá? Não é esse o meu papel. Eu só quero propor uma pequena reflexão. Talvez você esteja ainda em dúvida. Será que o parto é para mim? Será que eu vou dar conta? Né? Porque criou-se uma mentalidade de que o parto normal é só para quem é muito corajosa. Nossa, você é muito guerreira, você é muito corajosa se você quer um parto normal. É como se fosse uma coisa fora do normal. Mas o que será que aconteceu, né? Essas nossas avós, bisavós, os nossos antepassados conseguiam ter os filhos por via fisiológica normal, por que agora as mulheres não conseguem? Será que a gente tem algum defeito, algum problema, né? Então eu quero explicar para você um pouquinho, né? Aqui vou dar umas pinceladas, mas só para que você pense comigo. Quando começou-se, primeiro, né, se descobriu a cesariana, graças a Deus, porque é uma cirurgia que salva bebês, salva a vida das mulheres. Que bom que existe a tecnologia, que existem as intervenções que salvam vidas, que existe a medicina, os médicos, todo o aparato do sistema de saúde para cuidar das gestantes. Que bom, né? Mas quando começou a surgir a cesariana, começou-se a haver uma grande intervenção dos médicos na vida das mulheres. Antes, o parto era uma história de mulheres, era uma vivência das parteiras, das avós, né? Era uma vivência muito familiar. Inclusive, a minha avó, a minha oma, era parteira. Eu fui descobrir isso depois de muitos anos. E aí até fui entender a origem dessa minha paixão pelo mundo do nascimento. Mas olha que legal, né? Então, antigamente, o que acontecia? A mulher, quando estava para ganhar bebê, chamava-se a vizinha, a amiga, a parteira, a avó, as mulheres, né? Era um papo de mulher. Uma socorria a outra e se ajudavam. E isso acabou saindo das mãos das mulheres e acabou virando um assunto médico. Então hoje a gente já não encontra muitas parteiras, não encontra mulheres cuidando de mulheres como existia antigamente. A gente até não tem tantos grupos, tantas pessoas para nos apoiarem, que é uma proposta, é algo que eu estou colocando aqui nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, que eu quero ajudar as mulheres e eu quero fazer com que vocês se ajudem, criar um grupo realmente de apoio, porque está faltando isso, está faltando esse contato e essa intimidade entre as mulheres, para trocar experiências e para se apoiarem. Então, voltando, quando esse assunto do parto virou um assunto médico, passou-se a enxergar o parto não como algo normal e fisiológico, né? Porque é um evento, é igual fazer xixi e cocô, é um evento fisiológico, isso é normal do nosso corpo. Assim como os mamíferos, os animais, têm os seus bebezinhos, nós também temos. Só que, claro, né, nós temos sentimentos, nós temos alma, nós temos consciência, então vai algo muito mais além do que o parto dos animais. Mas tudo bem. Então, quando esse assunto foi colocado nas mãos dos médicos, passou a ser tratado como algo anormal, como doença. Então, vocês podem observar como que uma mulher, uma parturiente, uma gestante é vista hoje pelo sistema de saúde. É exame, o que é o pré-natal? É ficar procurando doença, procurando o problema. Então é exame atrás de exame, é todo mês exame, tentando achar alguma coisa anormal. Gente, aqui eu não estou dizendo que não é para fazer pré-natal, por favor, pelo contrário. Você deve fazer o pré-natal, você deve ser assistida por um médico. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que nós colocamos a nossa confiança agora toda na mão dos médicos e o sistema de saúde trata as gestantes, as parturientes como doentes. Então, um evento que antes era feito na sua casa, né? Os partos eram domiciliares antigamente, né? Ou em casas de parto, hoje são feitos, na sua grande maioria, nos hospitais, que é lugar de gente doente. Então, o evento do parto deixou de ser visto como algo normal e natural e passou a ser visto como algo difícil, algo que precisasse da ajuda do médico. Olha só que interessante, você já não ouviu isso?
que eu inclusive comentei nos nossos encontros passados, que muitas mulheres falam que o doutor tal fez o meu parto, né? Então, eu fiz o parto da fulana, ou o doutor tal fez o meu parto. Não, quem faz o parto é a mulher, só depende da mulher. O médico está ali para assisti-la, para apoiá-la, caso venha a ter alguma intercorrência. Existem, claro, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não deveria passar dos 15% o número de cesarianas no mundo. Não existe motivo para isso. Então, se é só entre 10 a 15% casos em que é recomendável fazer uma cesariana, por que que hoje nós temos na rede particular 90% das mulheres tendo bebê por cesariana? Eu acredito, pelos estudos e pelos questionários, as entrevistas, os relatórios, que um dos motivos é o medo. As mulheres temem serem maltratadas nas maternidades, nos hospitais, temem sentir dor, porque a gente já falou, né? Parto é coisa de mulher muito corajosa, muito guerreira. Temem a dor, não sabem o que fazer e o desconhecido, algo que você nunca vivenciou, realmente gera medo, porque você nunca passou por um trabalho de parto, você não sabe como é que é. E se você já passou por uma experiência traumática, você está com medo de ter que viver isso de novo. E tem como ser diferente? Tem como o parto ser um evento fisiológico, natural, prazeroso, feliz, intenso, tranquilo? Sim, é possível. Eu sou a prova viva, eu estou aqui para falar para você que eu tive 3 partos transformadores na minha vida, na minha história. Eu já assisti, eu já vi muitas mulheres renascendo depois de uma experiência transformadora, a experiência mais incrível da vida da mulher, que é passar por um trabalho de parto, ainda que não termine em parto, que tenha que acontecer uma cesariana por alguma intercorrência no meio do caminho, mas passar por uma prova de trabalho de parto é uma experiência transformadora, é incrível. Então, o que a gente percebe hoje, voltando ao nosso papinho da presença do médico, é que eu não culpo os médicos, inclusive eu tenho amigas obstetras. Os médicos, eles foram educados, eles foram formados em faculdades com um modelo antiquado de assistência, com livros ultrapassados, num sistema ultrapassado e que enxerga a mulher como doente e que ele precisa fazer alguma coisa para ajudá-la. Se o médico está ali só olhando, alguma coisa está errada. Ele tem que colocar a mão. Então ele tem que fazer exame de toque a toda hora, ele tem que colocar uma ocitocina, um sorinho na veia, ele tem que fazer uma episiotomia, né, cortar a vagina da mulher, tem que colocar um fórceps, tem que deitar a mulher. Por quê? Pensa comigo. Por que que 93% dos partos naturais são feitos com a mulher em posição deitada, posição de litotomia, sendo que é a posição mais desfavorável para ter bebê? É a posição que diminui a passagem do bebê, diminui em vários centímetros a bacia da mulher na posição deitada, pode causar maior laceração, pode baixar o batimento do bebê, tem vários riscos aumentados numa posição deitada. Por quê? Porque quando o médico começou a presenciar, a participar da cena do parto, muitos anos atrás, o médico queria ficar sentado no seu banquinho, olhando a mulher que estava deitada para que ele pudesse fazer alguma coisa. Então essa posição era mais confortável para quem? Para a mulher ou para o médico? Para o médico. Então, claro que para a mulher a posição mais confortável é uma posição verticalizada, é sentada, é inclinada ou é agachada, porque o bebê vai ter mais passagem, vai doer menos e é mais natural. Né? Igual fazer cocô deitada, já falei para vocês, é algo antinatural. Então, comece a se perguntar por que que as coisas são como são. Por que que o ambiente hospitalar é um estresse, é uma violência? 1 em cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica, né? Por que que aconteceu tudo isso? Então é um sistema que se criou de várias intervenções desnecessárias e muitas mulheres fugindo, né? Por medo da dor, por medo do desconhecido, já querem ir direto para uma cesariana para não terem os seus direitos violados. É possível ter um desfecho diferente.
é possível ter uma história linda de parto. Inclusive, eu quero falar para vocês um dado muito importante. A maior descarga de ocitocina, a maior descarga hormonal que a mulher vai experienciar, vai ter na vida, é no pós-parto. Assim que nasce o bebê, quem já teve bebê vai concordar comigo, né? Quem já teve um parto assim. É uma descarga de hormônios, é uma alegria, uma excitação, uma euforia tão grande que você não consegue descansar, você não consegue dormir, mesmo muito cansada, porque é uma alegria, uma satisfação, é uma coisa indescritível. E como eu passei por isso e eu sei que é muito bom, eu quero te convidar, eu quero te desafiar a fazer um parto. Pode ser que você ainda esteja com medo, porque você não conhece uma outra história, uma outra realidade. Tantas histórias de mulheres que sofreram, que foram violentadas, que passaram por tanta coisa. Talvez até você que esteja me ouvindo tenha passado por uma violência obstétrica, esteja querendo fugir. Eu escutei de uma mulher falando para mim que ela ama ser mãe, que ela tem 2 filhas, mas ela não quer passar por um parto traumático de novo. Ela gostaria de ter mais filhos, mas ela tem medo do parto. Então veja que forte isso, né? Então eu quero te dizer que é possível, eu sou a prova viva e hoje nós vamos trabalhar mais um exercício na sua mente, que é um exercício de visualização. Mas antes disso, eu quero te dizer por que eu me tornei doula, por que eu estou fazendo esse trabalho aqui nas redes sociais, por que eu fiz esse workshop, que eu estou doando o meu tempo, né? Eu tenho 5 filhos, vocês sabem, vocês que me acompanham. O meu filho mais velho, ele tem 10 anos e a minha filha mais nova tem 1 aninho, acabou de fazer 1 aninho, nasceu aqui no Canadá, a Mia. E eu tive também 2 abortos aí no meio do caminho, né? Abortos naturais. Então, sou mãe de 7, 5 filhos vivos, né? 5 filhos aqui comigo. Eu tenho uma rotina bastante agitada. Graças a Deus o meu esposo, ele me apoia, ele está sempre comigo, ele está me apoiando nesse meu projeto, abraçando a maternidade, abraçando as mulheres, trazendo informação de qualidade para outras mulheres que eu quero ajudar. Eu tenho meu canal no YouTube já há 5 anos e tenho, né, o meu Facebook, o meu Instagram, que eu compartilho bastante coisas da minha vida com os meus 5 filhos. Então pensa comigo, por que será que eu estou deixando os meus filhos em casa e eu estou tirando esse tempo para fazer esse vídeo para você? É porque é um chamado, é uma coisa muito forte dentro de mim. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tive 2 cesarianas, do meu primeiro e da minha segunda filhas. Só para vocês terem uma ideia como isso impacta, como isso é forte, a gente tem filmado o nascimento do Ian, do meu filho mais velho. E toda vez que a gente coloca para assistir, a gente já colocou algumas vezes na televisão de casa, vamos ver o Ian nascendo e tal, porque depois que ele nasce ele faz xixi na enfermeira, daí é engraçado e tal. Ele sai da sala, ele chora, ele fica emocionado, ele não quer ver, ele fala, mãe, tira isso daí, isso é feio, não sei, isso mexe com ele de uma forma. Porque a cesariana realmente foi agressiva, né? Não foi errado o jeito que foi feito como tinha que ser, mas sem necessidade alguma, porque eu sempre fui muito saudável, eu nunca tive nenhuma condição clínica, eu nunca tive nada que me impedisse de ter um parto. Mas naquela época eu não procurei me informar, eu não procurei saber quais eram as minhas opções. Simplesmente me falavam que o parto doía muito, que era uma coisa muito difícil, muito traumática e que o bom mesmo era marcar, fazer uma cesárea e se ver livre do problema. E foi o que eu fiz, né? Eu nem cogitei. E como eu já falei para vocês no módulo passado, uma obstetra me falou que eu era muito velha, eu tinha 29 anos, e que o meu colo do útero ia demorar muito para dilatar e que eu teria um parto muito sofrido. Então assim, eu acabei optando por uma cesariana, feliz da vida, né? Domingo à noite fiz minha malinha assistindo Fantástico e sabia que segunda-feira de manhã eu ia lá ter o bebê. E o meu filho nasceu um peso legal, 3.300, mas nasceu antes da hora, né? Nasceu com 39 semanas, sendo que as minhas gestações que foram a termo foram a 42 semanas, né? Então nasceu quase um mês antes do que deveria.
tive muita dificuldade com a amamentação, tive baby blues, foram os dias mais difíceis que eu lembro da minha vida. Eu estava muito sozinha, eu fiquei em casa, eu olhava para aquelas paredes, aquele calor de fevereiro, na minha casa não tinha ar-condicionado, eu ficava com meu filho, eu fechava todas as janelas para não entrar o calor da minha cidade, que era muito quente. E eu ficava lá, não tinha internet na minha casa, então pensa, né? Assistindo lá, sessão da tarde com aquela criança que berrava, eu não sabia dar de mamar. Tive fissura, tive vários problemas, fui super mal orientada, não sabia dar de mamar, rachadura, peito engurgitado, duro, não conseguia ordenhar leite. E aquele menino só perdendo peso, perdeu 1 quilo em uma semana. Foi muito desafiante. O meu primeiro filho foi muito difícil. Ser mãe de primeira viagem não é fácil. E aí eu desmamei. Desmamei o Ian, comecei a dar mamadeira por falta de apoio. A minha mãe um dia, com 20 dias, o Ian chegou na minha casa com uma lata de NAN e falou, vamos dar uma mamadeira para essa criança porque está chorando de fome. E o meu peito vazando, eu tinha leite para dar e vender. Não tinha orientação, não sabia o que fazer. E dei mamadeira. Aí o Ian começou a ter refluxo, começou a ter cólica, um monte de coisa. Enfim, sobreviveu, né? Tá tudo bem. Eu dei o meu melhor, mas eu lembro, assim, foi uma experiência intensa que eu vivi nesses primeiros dias do pós-parto. E eu quero dizer com isso que eu sei que a preparação para o nascimento, ela não envolve só se preparar para o parto, que é o evento mais maravilhoso da sua vida. Já falei, digo e repito, é lindo, tem que se preparar. Só que a maternidade real começa quando você pega aquele pacotinho e leva para sua casa, porque daí que o negócio pega. Você tem que ter um plano, você tem que saber como vai ser o pós-parto, se vai ter alguém para te ajudar, se você tem comida congelada, se o seu marido vai ficar com você ou ele vai voltar a trabalhar, quem vai fazer as compras, quem vai fazer comida. São tantos detalhezinhos que o pós-parto é muito desafiante, sabe? Eu chego a dizer assim que é mais desafiante do que o parto em si, muito delicado. E depois, né, eu tive a Lorena. Daí eu já tinha tido aquela experiência meio traumática com o Ian. E aí eu comecei a pesquisar. Na época o que existia eram grupos virtuais no Orkut e em fóruns, né? E eu comecei a ler Baby Center e tal sobre a questão do parto após cesárea. E aquilo me chamou muita atenção, aqueles relatos e amamentação e tudo mais. Eu falei, não, dessa vez vai ser diferente. E eu saí da minha cidade, eu fui para outra cidade buscar uma obstetra, alguém que fizesse parto, porque eu queria um parto. Só que eu acabei no papinho daquele GO fofinho, né, do obstetra que diz assim, lá no final a gente vê, se estiver tudo bem, lá no final vai ser parto. Se estiver tudo bem, mas assim a gente não falava muito. E eu ia com uma lista de perguntas para ela, e eu lia, estudava, me preparava, chegava na consulta, queria falar, queria perguntar, eu posso levar música, eu posso levar vela, eu posso levar doula? E ela desconversava, ela falava, calma, isso a gente vai ver mais para frente, não é bem assim. Se tudo der certo, se tudo caminhar para um parto normal, você vai ter. Resumo da ópera, com 38 para 39 semanas, ela mandou eu fazer uma ultrassom, não sei para quê, porque não tem indicação nenhuma de ultrassom no final da gestação. E a bebê estava com 3 quilos, normal, né? Os meus bebês são desse tamanho. E ela falou assim, nossa, esse bebê vai ser muito grande, ele vai te arrebentar. Primeiro, né, o bebê é feito para o corpo da mulher, mas tudo bem. E para você... Olha, o melhor é cesariana. Pegou a agenda e falou assim, vamos marcar terça-feira, tem uma vaga aqui, terça ou quarta. E falou, não, então eu vou só te ligar para confirmar o horário e você vem para cesárea. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Mas daí eu pensei, vamos resolver essa história logo. E eu acabei indo para cesariana. E tem um vídeo de eu indo para o hospital falando assim, olhando para a barriga, dizendo... Estou indo para as 40 semanas, né? E já que a Lorena resolveu não nascer naturalmente, então ela vai nascer por cesariana. Então eu estava indo para 40 semanas. E não foi fácil,
tá? Eu tive, assim, reação da anestesia, minha pressão caiu muito, chegou a 4 por não sei quanto, eu quase desmaiei, eu achei que eu não ia ver minha filha nascer. Eles me abanavam, me viraram na maca para o sangue fluir, porque eu estava passando muito mal da anestesia. Eu cheguei a chorar, assim, mas não era dor, era uma sensação, assim, de tontura, era uma coisa muito ruim, uma ânsia. Eu sofro muito com anestesia. Tem mulheres que não sentem nada, mas eu passo mal. Então, assim, a cesariana não foi tão tranquila para mim. Depois da cesariana, eu sangrei muito no meu corte, né? Eu estava ali na recuperação. Aí a enfermeira veio ver como é que estava o meu corte, começou a sangrar muito, ela teve que chamar a médica para voltar para o hospital para ver, porque eu estava sangrando demais, eu fiquei um dia inteiro na recuperação. Eu sou assim, eu sou de sangrar, eu tenho essa tendência, então eu sangrei muito. Graças a Deus não perdi meu útero, né? E tive dificuldades, muitas dificuldades em dar de mamar de novo. Depois, eu falei não é possível. Daí eu engravidei da Isis, minha terceira filha. Eu falei não é possível que vai ter esse desfecho de novo. Porque eu queria mais filhos. E eu sabia que mais uma cesariana era mais riscos. Aí eu comecei a ler. E a internet está aí, né? Graças a Deus, para trazer tanta informação, tanta coisa que você tem acesso. E aí eu comecei a ler e vi que era mais risco fazer uma terceira cesariana do que um parto depois de 2 cesáreas. Só que na minha cidade não tinha ninguém que fizesse. E eu comecei a marcar consulta com vários médicos e tal. E aí eu fui num médico que era um obstetra bastante recomendado, assim, ele era famoso. E cheguei nele toda empolgada falando de parto e ele falou, não querida, para você é cesárea, mas nem pensar parto. Eu seria criminoso, eu poderia ser processado se eu fizesse parto em você, porque é proibido, ele me falou isso, com essas palavras, é proibido parto após 2 cesáreas. Aí eu falei, doutor, porque eu sempre fui de estudar muito, né? Eu sou professora universitária, eu sempre fui de estudar, ler muito. Eu falei, doutor, mas tem os estudos da biblioteca Cochrane que falam sobre os riscos. Ele falou, você vai querer discutir comigo? A responsabilidade é minha, eu sou médico. E que foi bom, sabe? Foi bom que ele foi bem sincero, porque assim eu já saí correndo e nunca mais voltei. Ele falou, olha, comigo vai ser cesárea. E eu fui embora e nunca mais voltei. E assim surgiram pessoas na minha vida. Eu tive contato com a Priscila, que era minha doula, que eu tenho uma gratidão enorme até hoje. E ela me indicou a doutora Verusca de Blumenau. E falou, olha, tem como ser diferente. Tem a Verusca e tem o Paulo. E eu acabei indo na Verusca. E ela me falou sobre parto domiciliar. E eu tinha o maior preconceito. Imagina, eu não tinha nem tido parto, que dirá domiciliar. Ela falou, olha, vai lá na Verusca, pergunta como é que é, nananana. E eu fui, mas eu falei assim, não, eu vou lá na consulta, eu vou falar com essa mulher, mas domiciliar não, né? Daí também já estão querendo forçar a barra. E fui na consulta com meu marido. E a Verusca começou a fazer perguntas e começou a conversar, como é que nasciam os bebês, o que eu esperava. E foi. Gente, eu saí da consulta transformada. Aquela consulta de 1 hora, com um obstetra que te escuta, que fala, que te entende, que olha nos olhos, que conversa, que não fica pedindo exame, sabe? Que olha para a mulher. E a gente teve uma conversa e eu saí de lá maravilhada e falei, eu quero fazer um parto domiciliar, eu quero isso para mim. E foi, até o final. E eu entrei em trabalho de parto da Isis com quase 42 semanas. Foi muito desafiante, a minha bolsa rompeu na quarta-feira e as contrações começaram e eu fiquei feliz da vida, empolgadíssima, falei agora vai nascer, e já tinha na minha cabeça que ia ter uma banheira no meio da minha casa e eu ia ter esse bebê na água e eu criei assim, visualizei tudo na minha cabeça e que é uma coisa importante que a gente já vai falar sobre visualização, só que o parto é o desconhecido. É uma coisa que a gente não controla. E muitas coisas fogem ao nosso controle. Só que isso é bom, porque tudo isso que acontece na gestação e no parto é uma preparação para a vida de mãe. Porque a nossa vida como mãe, o puerpério, né, tudo que vai se seguir depois do parto é muito desafiante. E esperar essas 41, 42 semanas é cuidar do seu emocional, da sua ansiedade,
é trabalhar a sua mente, é trabalhar a sua força, porque você vai precisar na sua vida de mãe. Então nada é por acaso. E assim foi com a Isis. Tudo que eu planejei de um parto domiciliar, comprei vela, comprei luzinha, comprei não sei o quê, criei todo um clima, não aconteceu, porque eu fiquei em trabalho de parto, chamei, eu tinha contratado fotógrafa, tinha contratado uma moça para filmar, tinha doula, tinha equipe, obstetra, enfermeira, todo mundo na minha casa. E chegou de manhã, o trabalho de parto parou e não tinha mais contração, nada, zero. Fui dormir, elas foram pro hotel e se seguiu assim a quinta-feira. Fui caminhar no Parque da Malve, lá da minha cidade, com a minha doula, caminhamos muito, mais de 1 hora, subi dessa escada, fui tomar café na padaria, comi comida apimentada à noite. A minha médica ficou, ela veio de Blumenau, na época que a Verusca atendia fora da cidade, ficou no hotel, aguardando, né, para ver o que ia acontecer. Elas estavam muito tranquilas, mas eu não estava tranquila, eu estava muito frustrada, porque eu queria um parto e o negócio não engrenava. Foi muito difícil. Comi comida, ela falou, namora o teu marido, toma um vinhozinho, relaxa, para ver se o negócio engrena. Passei aquela noite inteira deitada no sofá, em claro, tentando entender dentro de mim por que o trabalho de parto não engrenava. Chegou na sexta-feira de manhã, a gente tomou café, eu, meu marido e a equipe, e decidimos ir para o hospital para terminar de conduzir, para ganhar um pouquinho de ocitocina na veia, para ver se o negócio engrenava, porque eu não tinha contração. Por minha escolha, porque a equipe estava tranquila. Por elas esperavam 1 semana na minha casa. E aí a gente foi para o hospital em Blumenau. Eu recebi ocitocina, só que aí assim, né? Entrou no hospital, entra no esquema do hospital, né? Porque as intervenções, elas acabam gerando uma cascata, né? Uma intervenção depois da outra. E eu escolhi isso, eu quero dizer, né? Que foi a minha escolha, porque eu estava ansiosa, eu queria que a Isis nascesse. E aí eu recebi ocitocina na veia. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida, foi muito doído, parecia que eu ia rachar no meio. Eu tinha toda a equipe, tinha todo mundo comigo, mas estava bem difícil de aguentar. O meu marido fazendo massagem o tempo inteiro, e chuveiro, e bola, e tudo. Eu fiquei das 10 da manhã até as 7 da noite na ocitocina. E quando eu estava que eu não aguentava mais, já tinha se passado um dia quase inteiro, eu chamei a Verusca e falei, agora eu quero um exame de toque, porque a minha médica não ficava fazendo toque, sabe? Porque também é uma prática que não é recomendável. E daí ela falou, Jana, mas por que tu quer um exame de toque? Eu falei, porque se tiver muito no começo, eu não sei se eu vou pedir uma anestesia, vou pedir cesariana, eu não sei. E ela fez o exame de toque e eu estava com 4 dedos. Eu fiquei desesperada, eu chorava, porque eu pensei, não é possível, toda essa dor, tudo que eu tô sentindo, só dilatou 4 dedos até agora. Eu fiquei muito assim, desanimada. Por isso que a Verusca não faz toque. Porque se ela faz o toque e você tá com um dedo, você vai pra cesárea. Porque você vai dizer, não, eu não quero isso pra mim. Só que às vezes dilata rápido. Então o que aconteceu? Eu acabei recebendo um pouquinho de anestesia, que na hora aliviou, mas depois de meia hora voltou tudo. E naquele pouquinho tempo que aliviou, eu consegui dilatar 7 centímetros, depois foi a 9, depois foi a 10, eu já estava me jogando no chão, não aguentava mais, eu já achava que era cesárea. Cheguei a 10, só que a bebê não descia. Isso já era, sei lá, 10 da noite. E aí foi aquilo que eu falei para vocês, né, no workshop, no módulo 2, que a Lu olhou bem dentro dos meus olhos e falou, Jana, se essa bebê não nascer em 1 hora é cesárea, porque eu estava tendo uma distócia emocional. Ou seja, eu não estava conseguindo, pelo meu emocional, deixar que ela nascesse. E hoje, com a minha experiência, eu sei o que eu fiz de errado. Eu sei, né? Porque depois eu consertei nos outros partos. Eu sei que eu estava negando a dor, quando vinha a contração eu me fechava, eu contraía e eu estava trabalhando contra o meu corpo. Se eu tivesse feito algumas coisas diferentes, eu teria dilatado muito mais rápido, né? Mas a gente não deve trabalhar com o que já passou. O que passou, passou. Foi como tinha que ser. Se você também teve um parto difícil e traumático, aceite. Foi como tinha que ser, tá? E agora a gente vai reescrever sua história. E daí, graças a Deus, a Isis nasceu. Demorou, mas chegou uma hora que foi.
Eu precisei de fórceps de alívio, a Verusca teve que puxar um pouquinho a cabeça, um tantinho assim, uns 2 centímetros a Isis, porque ela não descia. Foi só assim, trazer o bebê até a entrada da vagina, assim, né? E daí depois ela nasceu. Eu não sei explicar a sensação que foi quando a Isis nasceu. Foi a coisa mais louca, foi a coisa mais intensa da minha vida, porque eu falei, eu não acredito, eu consegui, a Isis nasceu de parto. E eu falava para ela, se vocês olharem o vídeo da Isis, eu vou disponibilizar, vocês vão ver. Eu falava, ai filho, eu não acredito, filho, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu ficava repetindo aquilo porque eu estava assim, que eu não acreditava, que eu já achava que ia ser cesárea. E eu estava tão triste porque eu tinha lutado tanto, eu tinha esperado o tempo, eu tinha sofrido aquelas dores e eu não ia conseguir o meu parto. Eu estava muito, muito nervosa e nasceu. Eu lavei a alma com o meu parto. Foi a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Foi demais. E depois daquilo, pode parecer que a minha história é meio assim, quando eu conto, pode parecer que foi assim traumática, mas não foi, foi muito boa. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão assim que a Isis tinha 1 mês de vida. Eu levei a Isis no colo com 1 mês de vida para fazer o curso de doula. Eu fui fazer o curso, a formação com o Dr. Ricardo Jones, que tem uma obra incrível, né, da humanização, lá em Blumenau, com a equipe da Verusca, com a Lu, com a Zeza Jones, com toda aquela equipe maravilhosa. Eu fui fazer o curso de doula, porque eu falei, não, isso é para mim, meu Deus, eu tenho paixão por isso, por nascimento, por parto, por bebê, por esse mundo. E assim eu fiz a formação em 2013, logo após o nascimento da Isis. Depois eu fui fazer o curso de consultoria em aleitamento materno em São Paulo, porque eu não queria sofrer o que eu sofri na gravidez da Lorena, né, e do Ian, que eu tive foi muito sofrido dar de mamar. E daí assim eu queria ajudar as mulheres e me ajudar, porque eu achava que tinha alguma coisa ali que eu precisava saber mais. Eu sempre fui muito, muito intensa, eu sempre fui de buscar as coisas a fundo, estudar a fundo, ver a fundo as questões. E depois eu tive o parto da Amora, que foi muito lindo, foi totalmente natural, com o Dr. Paulo em Brusque. Mais uma vez, eu saí da minha casa em Jaraguá do Sul, 2 horas, mais de 2 horas de carro até Brusque, para ter o meu bebê lá com o Dr. Paulo, porque nessa época a Verusca não atendia fora da cidade. E eu achei esse santo que foi o Dr. Paulo, que, meu Deus do céu, esse homem é uma das pessoas mais humanas, é um dos melhores obstetras que eu já passei assim na minha vida. E eu tive um parto assim, ó, hands off. O Dr. Paulo não fez nem um toque em mim. A Amora nasceu na cadeira, no banquinho de parto, embaixo do chuveiro, de uma forma totalmente natural. Foi intenso, foi rápido e foi maravilhoso. Pensa eu com contrações fortíssimas no carro, meu marido naquela estrada esburacada, passando nos buracos e eu lá, não querendo gritar para não atrapalhar o motorista. No meio do caminho, meu marido teve que parar para eu vomitar, porque eu enjoei na estrada, eu estava com muita dor. E quando eu cheguei em Brusque, o Dr. Paulo olhou para mim no carro e ele falou, já para sala de parto porque está nascendo. Só dele olhar para minha fisionomia, ele já sabia, porque os sinais da mulher falam muito, né? E daí o Dr. Paulo foi pilotando eu na cadeira assim de rodas para dentro do hospital, porque eu não conseguia mais caminhar, porque a Amora já estava na pelve, eu estava com o quadril totalmente travado. Eu falava, Dr. Paulo, eu não sinto as pernas, eu estou travada. E ele falava, aí tá travada, vai nascer. E aí eu sentei embaixo no banquinho, ele foi lá pegar as coisas. Se vocês olharem o vídeo, ele está com uma camisa social e ele está de sapato, ele não estava paramentado, ele não estava de luva, nada. Ele foi pegar as coisas e eu sentei no banquinho. Mais uma vez eu perdi minha filmagem em foto de parto, porque não deu tempo de chamar a equipe. E eu falei para o meu marido assim, Cauê, pega o celular que está nascendo. Eu botei a mão e eu senti que a Amora já estava nascendo, estava coroando. E aí veio a contração, eu respirei fundo, fiz aquela respiração que eu ensino lá nos meus vídeos do YouTube, bem profunda, bem calma, sem fazer força para não lacerar o períneo.
E ele falava, tá certo, respira, respira. E daqui a pouco veio uma contração e ela nasceu. Foi incrível, foi maravilhoso. E daí, né, eu queria viver isso de novo. E eu tive, então, mais um parto natural depois aqui no Canadá, com uma equipe de midwives, que são parteiras profissionais, que foi o parto da minha última filha, Mia, que foi um parto rápido, um parto intenso. E nesse caso, eu estava assim, bastante ansiosa, porque já passava das 41 semanas e nada da neném nascer, e aqui eles tinham um protocolo de induzir o parto. Protocolo, cada lugar tem o seu protocolo e você tem que dançar conforme a música, né? Até onde você está disposta a ir. E eu fui pedindo mais um dia, e chegou a 41 semanas e 5 dias e nada. E daí eu tinha marcado um cardiotoco para o outro dia, eu tinha que ir no hospital fazer um exame. E eu falei assim, bem, já que eu vou ter que ir para o hospital fazer o exame, né? Não vou perder a viagem. Vou tomar esse shake aí que estão falando, que a minha midwife falou, do tal do Midwife Brew. Mas eu achava meio nojento, porque é óleo de rícino e tal. Eu falei, ai meu Deus, não quero, será que eu vou ter que tomar gororoba? E aí eu fui na missa sábado à noite. Cheguei em casa e falei, vou tomar o shake. Fiz o vídeo, que está no meu YouTube. Tomei o shake, meia hora depois começaram as contrações. E eu falei, não, deve ser só dor de barriga. E o negócio começou. Liguei para a equipe, elas vieram para minha casa, era 10 horas da noite mais ou menos. 11 horas a gente foi para o hospital e 3h20 da manhã nasceu. Foi muito rápido e foi muito bom, né? Mais uma vez, assim, foi o mais fácil, mas não menos incrível, porque o parto da mulher, a história do nascimento é o dia mais importante da vida do seu filho e talvez o dia mais importante da sua vida. Você vai lembrar que dia da semana que era, que roupa que você estava, o que você fez naquele dia, como é que foi. Talvez para a equipe lá do hospital é só mais uma mulher, é só mais um número. Então, eu quero trazer esse resgate. A minha missão é ajudar mulheres, é resgatar essa humanização, nesse sentido de que a mulher foi feita para isso, sabe? Roubar um parto da mulher, não deixar ela passar por isso, eu acho isso tão triste, porque por mais que você ache que você não vai aguentar, mas você já entrou em trabalho de parto para saber, você usou as técnicas de alívio da dor, a respiração, a bola, as massagens, água quente, rebozo, ai, tem tanta coisa, sabe? E assim, eu acho que você deveria pelo menos se permitir viver isso, porque é uma experiência incrível. Por mais que você fale, não, eu não aguento, eu quero cesárea, mas espere entrar em trabalho de parto. É outra vida ter um bebê que dá sinais que quer nascer. É um bebê que mama melhor, é um bebê que sofre a carga de hormônios que são colocadas na corrente sanguínea que passa para o bebê. Os hormônios do trabalho de parto, a massagem das contrações que faz o bebê acordar para a vida. Você já pensou como é que é para o bebê que está dentro do útero, num ambiente quentinho, escuro, né? Não sabe, daqui a pouco abre a barriga e arranca o bebê lá de dentro, é um choque muito grande. E as contrações do trabalho de parto, elas vão massageando a pele do bebê e vão acordando o bebê para o nascimento. Tudo tem uma razão de ser, sabe? Então, o meu convite é para que você se permita viver isso. Só que eu sei que você quer uma experiência feliz, você quer o parto dos sonhos. Você não quer uma experiência traumática, você não quer deixar assim na conta do azar e falar, na hora seja o que Deus quiser, eu vou lá para a maternidade e vou cair no plantão e tudo bem. Não tem problema você cair no plantão, não tem problema você ser atendida pela rede pública. Só que o conhecimento que você vai levar para o dia do parto é a coisa mais importante. Quais são as suas atitudes? O que você precisa levar para o trabalho de parto? E aqui eu não estou falando de materiais, eu estou falando do seu emocional, do seu preparo. Se você tiver as ferramentas certas,
Se você souber o que fazer, o que o marido tem que fazer, o que a doula tem que fazer, qual que é o papel de cada um, qual que é o papel do obstetra, quais são as coisas que eu posso pedir, até onde eu posso ir, o que eu posso negar, que procedimentos que são desnecessários e até prejudiciais para o meu bebê e para mim, né? Então, é tanta coisa que eu estudei, que eu vivi na prática, que eu sei o que eu errei, eu sei quais foram os meus erros, as minhas frustrações, eu sei o que eu fiz certo, eu sei o que a literatura fala, o que a prática fala, e eu quero dividir tudo isso com você, tá? Então, para fechar o módulo de hoje, eu quero propor para você um exercício de respiração com visualização. Vai estar lá no material que você vai receber do módulo 3 e que complementa as técnicas de respiração e dos mantras, das afirmações que a gente praticou no módulo 2. O nosso útero, então lembra que eu falei que a gente tem que trabalhar a favor do nosso corpo? Então, o nosso útero, ele é feito de fibras musculares. E para que a gente trabalhe a favor do nosso corpo, nós temos que relaxar e não fazer uma força contrária. Pensa quando você está com dor de barriga ou quando você está com uma cólica menstrual. A tendência é a mulher se inclinar e se fechar para aquilo, negando a dor. Só que quando você se contrai, quando você se fecha, você está trabalhando contra a contração. E vai doer e vai demorar mais. Então, se você quer ajudar o seu corpo a dilatar mais fácil e rápido, você tem que compreender o que as fibras musculares estão tentando fazer com a contração. Nós temos fibras verticais no útero e nós temos fibras que abraçam o útero e elas vão, aqui em cima são horizontais e aqui são verticais, elas vão puxar o colo do útero, que o colo do útero ele é fechado, elas vão puxar o colo do útero para cima para dilatar para o bebê sair. Então, nós temos que fazer uma respiração de relaxamento. E a visualização que é proposta pelo método do Hypnobirthing fala que nós temos que visualizar uma flor. Imagina pétalas de rosa se abrindo, uma flor desabrochando. Então, quando você fizer aquela respiração, relaxando e vocalizando um levando o ar para baixo, para o útero, você vai imaginando uma flor se abrindo, desabrochando. E esse desabrochar é um processo de relaxamento combinado com a visualização, porque a nossa mente ela é muito poderosa. Ela pode criar essas situações favoráveis para que o nosso corpo associe. E uma outra coisa muito importante, você sabia que na nossa formação, lá dentro do ventre da nossa mãe, quando o nosso útero é formado, lá na embriogênese da biologia, a nossa garganta é formada no mesmo momento. Há uma conexão que a ciência explica entre a garganta e o colo do útero. Então, por isso é muito importante você não tensionar o seu pescoço, a sua garganta e os seus ombros. Relaxe a sua cabeça, relaxe o seu pescoço, a sua garganta e faça uma vocalização, fazendo um trazendo para a terra, trazendo para baixo e enviando energia, oxigênio lá para baixo para o seu bebezinho, tá? Assim você está enviando oxigênio, está enviando energia para ele e não está parando de respirar. Lembra que a gente já falou da respiração consciente, uma respiração que você pensa no que está fazendo? Você está tirando o foco da dor, você está trazendo para dentro de si, está trazendo para o seu corpo e está oxigenando o seu corpo, oxigenando o seu útero e trazendo relaxamento e trazendo essa sensação agradável. Você pode vocalizar, você pode só fazer cantar, se você quiser cantar. Você pode se apoiar no seu parceiro e dançar,
se balançar. Tudo isso é o nosso corpo que vai pedindo. Ele vai pedindo isso no trabalho de parto e você vai relaxando e vai vocalizando isso, tá? Então, lembre-se, fazer uma vocalização, uma respiração profunda, enviando esse ar para baixo e não negando a contração, não se fechando. Pelo contrário, quando você respirar, você vai jogar pela sua garganta o ar para baixo, empurrando o seu útero, a sua barriga para fora, tá? Então vamos treinar uma vez? Você vai fechar os olhos, você vai visualizar as pétalas da rosa se abrindo, uma flor desabrochando, e quando você expirar e jogar o ar para baixo, force um pouquinho a sua barriga para fora e mande o ar para baixo, tá? Então vamos lá. Coloque a mão no seu ventre, no seu abdômen e sinta essa energia que você está mandando para o seu bebê. Visualize a flor desabrochando. Gente, isso é um exercício diário, é uma prática que você vai exercitar para levar para o dia do seu trabalho de parto. É algo que você vai construindo na sua gestação até chegar lá no momento do seu parto. Se você já está para parir, falta uma semana, 2 para o seu trabalho de parto, não desanime. Vá praticando, vai fazendo as respirações, vai treinando a sua mente, que vai dar tudo certo. E se você ainda está num estágio mais inicial, de repente você ainda é tentante, está aqui me vendo, me ouvindo, saiba que tem um longo caminho, tem muita coisa para a gente construir juntas. E é por isso que eu criei, com base em toda a minha experiência, em todo o meu amor pelo nascimento, pelas gestantes e pelo mundo da maternidade, eu criei o programa Abraçando a Maternidade. É um trabalho muito sério, é um trabalho que demorou muito tempo para eu gestar, para eu parir esse meu programa de orientação gestacional, porque é algo que eu acredito, eu vivo isso e eu acredito em todas as técnicas, em todo o material que eu quero passar para as mulheres. Eu criei um programa que se preocupa não apenas com o dia do parto, seja cesárea, né, com o nascimento, mas se preocupa com a saúde emocional e física da mulher. Então, eu quero passar para você todo o conhecimento que eu tenho em relação à amamentação, cuidados com o bebê, cólica do bebê, choro do bebê, como dar banho, como acalmar esse bebezinho, quais são as coisas que eu tenho que fazer e que eu tenho que evitar no meu pós-parto, exercícios para diástase. Então, eu convidei uma equipe de pessoas incríveis que vão estar comigo e que fizeram uma participação especial nesse programa, que eu não tenho nem palavras para agradecer a colaboração que eu tive para fazer isso acontecer. Tem e-book de receitas para o pós-parto, feitos por uma nutricionista. Tem vídeo com uma psiquiatra sobre a diferença entre baby blues, o que é esperado no pós-parto, e a diferença com a depressão pós-parto, que é um assunto tão delicado. Tem prática de yoga para a gestante e para o pós-parto, para o trabalho de parto, digo. Tem exercícios com a Cris personal, né, que a gente fez live sobre diástase, ela falando sobre cuidados no pós-parto e diástase. Tem exercícios com uma personal, exercícios que você pode fazer durante a sua gestação. Enfim, gente, é tanta coisa que eu vou precisar de mais um vídeo para explicar para vocês. Mas o que eu quero lançar aqui é a sementinha no seu coração de que a coisa mais importante que você precisa na sua gestação é se preocupar com o seu conhecimento. Buscar informação de qualidade, não se basear só em coisa que lê na internet, aqui, ali, aquelas informações desencontradas, muitas coisas baseadas em mitos, e eu sei, eu errei, eu aprendi, eu estudei, e eu criei um programa completo de orientação gestacional, que se preocupa não só
com o parto ou com a cesárea, com o momento do nascimento, mas sim, né? Temos uma atenção toda especial para esse momento, que é o momento mais lindo da vida da mulher, mas também com o pós-parto. Em resumo, são 6 módulos nos quais eu vou trabalhar com você a fisiologia do nascimento, as diferenças, os riscos e benefícios do parto e da cesárea, né? Compreendendo todo esse caminho, o emocional, o físico, tudo, até chegar à preparação pro dia, entender as fases do trabalho de parto, o que eu tenho que fazer em cada fase, quais são exercícios propícios, comida para o trabalho de parto, posições para o trabalho de parto, enfim, gente, tudo é completo, tá? E depois, a amamentação. Será que eu vou poder amamentar, né? Eu não tenho bico do seio protuso? Sim, todas as questões da amamentação, todos os problemas da amamentação. Além da amamentação, cuidados com o recém-nascido, banho do recém-nascido, acalmar o bebê, o sono do bebê, a alimentação do bebê, o cocô do bebê, tudo que é esperado, tá? Num programa completo para você, tá bom? Eu vou explicar mais sobre isso numa live que eu vou fazer, explicando os detalhes de como vai funcionar o programa, e eu vou enviar também para você um briefing, um resumo de tudo que vai ter lá no programa, e você pode me enviar todas as dúvidas que eu vou ter o maior prazer em dividir com você todo esse conhecimento. Muito obrigada por me permitir fazer parte desse processo, né? Que você confiou em mim, que você está aqui assistindo os meus vídeos, confiando no meu trabalho. Muito obrigada, uma boa hora para você, amor e gratidão, e até o próximo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline, eu moro aqui nos Estados Unidos. Faz um mês que eu acabei de ter a minha primeira filhinha e eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive com a Janaína. Como eu disse, eu moro aqui nos Estados Unidos, então quando eu descobri que eu estava grávida, eu queria uma doula, né, me acompanhando. Eu cheguei a contratar uma doula aqui nos Estados Unidos, né, uma doula americana, mas as coisas aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil, então eu não sei porquê, mas eu acho que no Brasil as pessoas brasileiras são mais... não sei, são mais chegadas, tanto médico assim, claro, né, tem as exceções, mas tanto os médicos como doulas, eles são mais humanos, não sei, se tornam mais seu amigo, assim. Então, eu contratei uma doula aqui, cheguei a pagar tudo, só que eu achei que a doula tava meio... não me passando as informações corretas. Parece que eu lendo as coisas no Instagram, no Facebook, nos livros, eu tava sabendo bem mais do que o que ela me fornecia. E eu tava ficando muito triste com isso. Eu até cheguei a falar pra ela, eu falei, olha, eu sigo umas pessoas do Brasil, tudo, e não tô tendo o suporte que eu gostaria. E ela falou pra mim, não, é que aqui a gente trabalha desse jeito, se você quiser tal coisa, você tem que pagar mais pra ter aulas de parto, pra você saber as fases do parto, se você quiser saber isso, e isso começou a me irritar. Aí, como eu tenho 35 anos, e aqui nos Estados Unidos eles falam que se você chegar nas 39 semanas, você tem que induzir o parto. Eu não queria induzir o parto medicamentoso. E aí entrei num grupo que chama Parto Natural no Facebook, e lá tinha umas mães falando sobre um shake de rícino que ajuda a estimular o processo do parto, né? A você entrar em trabalho de parto naturalmente. E foi lá que eu vi um vídeo do YouTube do canal da Janaína Peixe, que, nossa, quando eu vi aquele vídeo, o jeito que ela explica, pausadamente, explica bem detalhado, e eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de tudo bem detalhado, bem explicado, né? Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, eu preciso achar essa mulher. Aí eu peguei o nome dela, coloquei no Instagram eu mandei mensagem para ela no privado, ela me respondeu prontamente, ela me passou o WhatsApp dela também,
E aí tudo que eu tinha dúvida, eu mandava para ela e ela me respondia. E foi uma pessoa assim que eu falo que Deus mandou na minha vida para poder me ajudar. Uma pessoa assim, que além de ela ter muito conhecimento e de ser uma pessoa, como é que eu posso falar? Próxima a Deus, assim, uma pessoa humana, uma pessoa carinhosa. Eu me identifiquei muito com ela, muito mesmo. E trouxe uma paz no meu coração. Então, assim, eu super indico 1 milhão de vezes o trabalho da Janaína Peixer, porque para as mulheres do Brasil, para as mulheres que moram fora, principalmente, porque a gente que mora fora, que a gente não tem o apoio da família, a gente fica meio sozinha, né? E precisa de uma pessoa assim para te ajudar. Então eu super... O dever me chama, 1 minuto. E um conselho que eu dou é: se preparem para o parto, para a amamentação. Procure pessoas, no caso que nem a Janaína, que oferece cursos que te explica sobre o parto, sobre a amamentação, sobre o puerpério, porque a gente vai nas consultas do médico e os médicos não explicam isso pra gente. E a gente conversa com as pessoas, ou às vezes segue algumas páginas, e as pessoas romantizam muito a gestação, o pós-parto e a amamentação. Não que não seja uma coisa prazerosa, é a melhor coisa do mundo você poder amamentar seu filho e tudo mais, mas existem desafios e você tem que estar preparada com conteúdo de alguém que te ensine o conteúdo de qualidade para você saber o que você faz nas fases, né? E isso me ajudou muito, saber que quando que desce o leite, como é que você tem que fazer, a massagem que você tem que fazer, a pega correta do bebê, tudo isso te dá segurança e vai te dar o sucesso para você conseguir amamentar e conseguir ter um puerpério e uma vida com o seu filho assim prazerosa. Então eu convido vocês, a Janaína tem o curso dela super explicadinho. Investimento nunca é demais. Isso eu falo que é uma coisa que não se deve economizar. No conhecimento, para a parte da gestação, pós-parto, amamentação, não economize disso. Porque isso é a chave do negócio para você conseguir amamentar seu filho 1 ano, 2 anos, sem sofrimento, com conteúdo certo. Então eu recomendo o trabalho da Janaína Peixer. Mesmo pra gente que mora fora, porque a gente já fica longe da família, já não tem uma rede de apoio, então a gente precisa ter uma profissional do nosso lado que entenda do assunto, que te dê todo o aporte, né, que você se sinta segura. E eu senti isso com a Janaína. Eu me senti muito segura, achei que ela domina muito o assunto, o conteúdo dela é de excelente qualidade, tanto o canal dela no Instagram como do YouTube, os vídeos são bem explicativos. Eu me senti muito segura, me senti muito feliz e eu indico para quem está precisando, principalmente as mamães brasileiras que moram fora e precisam de uma doula, de um conhecimento, com ajuda com a amamentação, para entender do parto, tudo. Ela é uma profissional completa. E eu agradeço muito por ter tido a ajuda dela, que tornou a minha gestação e agora o meu puerpério mais fácil, mais leve, né? Então eu indico a Janaína de olhos fechados e convido vocês para darem uma olhadinha no canal dela, assistir os vídeos, né? Que é de conteúdo de excelentíssima qualidade, tá? Espero que vocês tenham gostado.